Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso curso de Espiritismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas da cidade de Olambra, interior de São Paulo. É uma alegria ver que os amigos já estão chegando para o nosso curso e nós convidamos também aos nossos benfeitores para virem compartilhar conosco desse momento. Então, para que a gente possa se preparar e entrar nesse clima espiritual, nós vamos abrir uma página aleatoriamente do livro Fonte Viva, pelo benfeitor Emmanuel e o médium Francisco Cândido Xavier. Nós abrimos a mensagem 68. A mensagem, a página, ela tem o título Sementeira e Construção. E é um trecho de uma carta que Paulo escreve, a primeira carta que Paulo escreve à Igreja de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. E ele diz: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Repetindo o que Paulo escreve aos Coríntios. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. E Emmanuel vem comentando essa passagem que se encontra no Evangelho, no Novo Testamento, dizendo: asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Então, Emmanuel diz, Paulo, ele nos compara a uma lavoura, ele nos compara a um edifício. Nós estamos aqui em processo de evolução, em processo de aprendizado. Então, Emmanuel diz que esse quadro que Paulo traça, esse quadro espiritual, ele sempre existirá na Terra, nessa Terra onde nós nos encontramos, que é um planeta num processo de aperfeiçoamento. E ele diz, se já recebemos da boa nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus. Então, Emmanuel nos traz o seguinte: se nós já aceitamos a mensagem do Cristo, a Boa Nova, o Evangelho, se nós já aceitamos essa mensagem, nós somos cooperadores dele, cooperadores de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Então, Emmanuel nos propõe que, se já aceitamos Jesus, como colaboradores do Mestre, nós devemos ser aquele que semeia, aquele que constrói, auxiliando ao outro que ainda não tem essa compreensão, para que essa semente possa germinar em outros corações. A paz, a fraternidade possa ser construída ao longo do caminho.
Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo nos aproximemos da luz cristã. Lembrando que nós consideramos a doutrina espírita, o espiritismo, como a terceira revelação. Porque a primeira revelação que vem falando de um Deus único é Moisés. A segunda revelação é quando Jesus vem à Terra. E a terceira é quando o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, se apresenta através dos emissários do bem. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida em que permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem secos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. Qual a proposta de Emmanuel? Se já temos um entendimento a mais do que aquele que se encontra à nossa volta, sejamos nós a ajudar o que se desajuda, porque muitos ainda agem assim. A própria pessoa se prejudica. Se nós já enxergamos um pouquinho além, sejamos aquele que auxilie o outro também a ampliar a sua visão. Se nós já conseguimos ouvir a mensagem de Jesus e ela calar na acústica da nossa alma, contribuamos com aquele que ainda se mantém surdo a essa mensagem, a esse chamado. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue no dia. Emmanuel diz, Paulo está fazendo uma comparação entre uma semente e uma construção. Uma semente, ela demora para germinar, da mesma forma que a construção de uma casa. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. Como que nós podemos querer semear e construir se formos aquele que ainda reclama o tempo todo, aponta as falhas, não aceita as limitações do outro? O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele. Repetindo, se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. O convite de Jesus foi feito há 2000 anos e ele aguarda a cada um de nós para trabalharmos em seu nome. Emmanuel conclui dizendo, avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Então, que não sejamos aquele que protela mais ainda o convite do Mestre. Não tenhamos receio em trabalhar em nome do Cristo. Quantos chamados têm vindo diariamente e nós relutamos em aceitar. É isso que Emmanuel diz, avança na tarefa.
que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Então, refletindo em cima dessa mensagem tão bela, que serviu como preparação espiritual para o nosso estudo da noite de hoje, nós vamos agradecendo ao Senhor e pedindo a presença dos benfeitores amigos, a Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa, e a todos esses trabalhadores anônimos que desde a primeira hora sempre estiveram dando todo o apoio e toda a proteção aos trabalhos realizados no Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Muito obrigado, Senhor Jesus. Permaneça entre nós, agora e sempre. Que assim seja. Mandando um abraço para o Luiz, para a Márcia, boa noite. Sejam bem-vindas, para a Denise. Nós vamos iniciar o nosso estudo, desde que eu consiga me localizar aqui com essa tecnologia, mas lembrando que logo que terminarmos a nossa parte de estudos, olá, Sueli, boa noite, seja bem-vinda. Logo que terminarmos a nossa parte do nosso estudo, nós vamos fazer a nossa vibração, o nosso passe magnético espiritual, em benefício de todos nós e de outros também que estejam precisando. Nós estamos utilizando para o nosso curso de Espiritismo na noite das quartas-feiras, é o curso do 2º ano. Nós estamos usando a apostila do ESD, o tomo único. É o estudo sistematizado da doutrina espírita, tomo único, da Federação Espírita Brasileira, que pode ser adquirida essa apostila, tanto através do site da Federação, como pode ser baixada gratuitamente no próprio site da Federação Espírita Brasileira, na parte cursos. Então, hoje nós estamos iniciando o módulo 3, porque essa apostila ela é dividida em módulos e roteiros. E o módulo 3 que nós vamos começar a falar hoje vem sobre o fenômeno da intercomunicação mediúnica. E o roteiro 1, o roteiro 1 é sobre o fenômeno mediúnico através dos tempos. Então, nós estamos utilizando essa apostila aqui, que é a apostila da Federação, o tomo único. O tomo 1, nós estamos utilizando para o estudo do nosso 1º ano. Tem o tomo 2 também, mas nós optamos para o 2º ano pelo tomo único. Então, o roteiro 1, que nós vamos falar hoje, ele fala sobre o fenômeno mediúnico através dos tempos. Porque a mediunidade, muitos podem pensar assim, a mediunidade surgiu com o Espiritismo? Não, a mediunidade sempre existiu, desde priscas eras, desde que existe a humanidade, existe a mediunidade. Então, o objetivo é nós entendermos, apresentar essa visão histórica com relação a esse fenômeno mediúnico. André Luiz, o espírito André Luiz, através de Chico Xavier, no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 10, ele diz o seguinte: a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura. Então ele diz, nós estamos envolvidos, tanto os encarnados quanto os desencarnados, na própria aura.
E o que seria a aura? A aura é esse envoltório energético, um envoltório de energia, uma camada, podemos dizer assim, de energia. É uma emanação sutil que circunda todos os seres, formando uma camada de energias ao seu redor. Nós estamos fazendo um curso, sábado agora, no primeiro sábado do mês, nós vamos ter o nosso curso de magnetismo, para que a gente possa se preparar melhor para ter condições de aplicar o passe magnético. E no nosso curso de magnetismo, que é todo primeiro sábado do mês, de 14 às 19 horas, nós já estudamos sobre a aura, nós fizemos exercícios práticos para que a gente pudesse ver a nossa própria aura, ver a aura do nosso companheiro de estudo. Então, a aura é esse envoltório energético, é uma emanação sutil que circunda todos os seres, formando uma camada de energias ao seu redor. E nós temos a aura, temos também o nosso perispírito, temos o nosso duplo etérico. Nós que já estudamos o primeiro ano e mesmo no segundo, nas aulas passadas, inclusive quem desejar entrando lá no nosso canal do YouTube, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, nós temos todas essas aulas gravadas, inclusive também as nossas aulas do magnetismo. Nós temos mais de 130 vídeos já no nosso canal. Nós vimos com relação ao perispírito. Então, o perispírito, ele é o quê? É um conjunto energético, um conjunto fluídico. Nós vimos também o que é o fluido. É um conjunto de energia, um conjunto fluídico, e ele atua como um intermediário entre o espírito, que é o ser inteligente, imaterial. Nós vimos também o espírito não tem forma. Quando Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos qual a forma do espírito, os benfeitores dizem que o espírito é como se fosse uma chama, uma luz. Então, o que dá forma ao espírito, que é esse ser inteligente e imaterial, é o perispírito. E também ele é um intermediário com a matéria grosseira e pesada, que é o quê? O nosso corpo físico. Nós vimos que o perispírito é o molde, é o modelo organizador biológico, como nos ensinou Hernani Guimarães Andrade, que é um modelo, é o molde do corpo. Ao desencarnarmos, o corpo perece e o perispírito continua com o espírito. Agora, e o duplo etérico? O duplo etérico, alguns dizem o quê? Alguns chamam o duplo etérico de corpo vital, campo vital. O duplo etérico é um conjunto de energias mais materializadas, cuja função do duplo etérico é essa ligação do perispírito ao corpo físico, provendo vitalidade a este. Muitos dizem que são camadas, alguns dizem que nós temos vários corpos, porque vai havendo essa expansão. Então, o duplo etérico, ele está entre essa camada, entre o perispírito e o corpo físico, fazendo essa ligação, seria o duplo etérico. A aura é um nome genérico para essas irradiações energéticas que ocorrem a partir do espírito. Nós, inclusive, comentamos sobre isso, a aura do Chico Xavier, segundo estudos, ela atingia uns 30 metros. Agora, em geral, a nossa aura, ela expande um pouco além do nosso corpo, vai depender do grau evolutivo, de acordo também com a condição emocional, espiritual, mental. A nossa aura, ela varia de cores. Agora, o perispírito, ele irradia. O duplo etérico também irradia. E o corpo físico também irradia, porque nós temos energia. Então, nós temos o magnetismo, temos os fluidos. Quando vamos realizar
um exame, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância magnética, ali está o quê? Constatando o nosso magnetismo. Então, esse conjunto de radiações do perispírito, do duplo etérico, do corpo físico, isso tudo irradiando, aí a gente, em geral, diz que esse conjunto se chama a aura. Inclusive, os clarividentes, que têm a facilidade de perceber, de visualizar, eles conseguem perceber a aura dos indivíduos que aparecem na forma de radiações coloridas, como eu falei. Então, de acordo com a situação física da pessoa, emocional, essa coloração ela vai ser ou mais escura ou mais clara, aí vai variando as cores. E é como se fosse uma chama. E André Luiz, ele também, em algumas obras dele, ele denomina a aura de halo vital. Então, às vezes, a gente está lá lendo uma obra de André Luiz, está escrito halo vital, ele está se referindo à aura. Aproveitar para mandar um abraço aqui para Daniele, para Sueli, eu acho que eu já mandei, para Arlete, para o Desirê, Eudócia. Então, os nossos amigos estão aqui nos acompanhando e nós vamos continuando. A intuição, ela foi o sistema inicial de intercâmbio entre esse mundo espiritual e o mundo material, porque o médium, ele é o quê? Ele é um medianeiro, ele é tipo um carteiro, é aquele que traz a correspondência. Então, a intuição que todos nós possuímos, e de uma certa maneira também todos nós, Kardec diz, todos nós somos médiuns, mas a intuição, ela foi o início, foi o sistema inicial desse intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas, mesmo à distância. E essa comunicação, ela tanto pode se dar no mundo material, de encarnado para encarnado, como também a gente captar as intuições dos benfeitores amigos, ou, às vezes, intuições de espíritos não tão evoluídos, mas que também podemos, às vezes, captar. Por isso, o cuidado que temos que ter para selecionar os nossos pensamentos, porque nós sofremos influências o tempo todo. Kardec também pergunta com relação a isso, se nós sofremos influência dos espíritos. Está lá no Livro dos Espíritos. E os benfeitores dizem o quê? Muito mais do que vocês imaginam. De uma certa forma, são eles que vos dirigem. Então, cuidado que precisamos ter através da vigilância dos pensamentos para não sofrermos essas intuições que não sejam benéficas para a nossa vida. Então, esse fenômeno mediúnico, ele continua a sua trajetória evolutiva e ele só atinge a culminância com a doutrina espírita, porque, como eu disse, desde o início da humanidade, o fenômeno sempre existiu. Há relatos de mais de 5.000 anos com relação aos fenômenos mediúnicos. Mas com a chegada da doutrina espírita é que esses fenômenos foram bem explicados, catalogados por Allan Kardec, com o auxílio, com a orientação dos benfeitores, que fizeram parte da codificação. Então, a partir dessa culminância do fenômeno com a doutrina espírita, que define a mediunidade como condição natural do ser humano e a enfoca sobre os aspectos racional e científico. Infelizmente, passados-se mais de 160 anos do Livro dos Médiuns,
da chegada do Espiritismo, muitos ainda não admitem, não aceitam, porque também não se deram ao trabalho de estudar, de pesquisar, simplesmente negam. Mas com a chegada da doutrina espírita, é tanto que o Espiritismo é o quê? Ciência, filosofia e religião. Então, esse aspecto racional e científico passa a existir a partir do surgimento do Espiritismo. Agora, uma visão histórica representativa da expansão do fenômeno mediúnico entre os principais povos, o que é que nós poderíamos falar com relação a isso? Gabriel Delany, ele fala no livro Fenômeno Espírita. Gabriel Delany foi um pesquisador, um estudioso do Espiritismo, e ele nos traz nesse livro Fenômeno Espírita, ele diz o quê? O mais antigo código religioso que se conhece, os Vedas, aparecido na Índia, milhares de anos antes de Jesus, ali já se falava da mediunidade. Ele diz também que na China, a evocação dos espíritos dos antepassados, que eles chamavam avoengos. Então, na China, já se evocava os antepassados. Agora, com o tempo, esse conhecimento ele foi se espalhando por toda a Ásia. Atingiu o Egito, envolveu os hebreus. Nós vemos no Antigo Testamento o que são os profetas. Os profetas nada mais são do que médiuns. Médiuns que eram aqueles intermediários que recebiam as comunicações do mundo espiritual. Alguns, às vezes, como Moisés, dizia que falou diretamente com Deus, que Deus veio trazer os 10 mandamentos. Mas nós acreditamos o quê? Que provavelmente espíritos mais elevados se comunicaram com Moisés, mas pela falta do entendimento, ali ele acreditou que fosse Deus em pessoa. Agora, por que Moisés, sabendo dessa possibilidade, porque se ele mesmo se comunicava com Deus, mas ele proibiu no Antigo Testamento a comunicação com os mortos? Muitos religiosos de outras crenças dizem: é proibido a evocação aos mortos, porque lá no Antigo Testamento já está previsto isso. Mas Moisés, ele trouxe essa proibição naquela época porque as pessoas estavam abusando. Tudo eles recorriam a querer saber uma resposta. Os reis, aqueles faraós, todo aquele pessoal corria atrás das pitonisas, atrás dos profetas, querendo respostas. Então, por isso, Moisés proíbe, porque estava havendo um abuso muito grande. Mas, por outro lado, o que a gente pode constatar? Algumas religiões dizem: não, é impossível se comunicar com os mortos. Ora, mas se é impossível se comunicar com os mortos, então por que Moisés proíbe? Porque podia, não é? Na Gália também, a Gália é uma região que atualmente faz parte da França, tanto que Allan Kardec, ele foi um druida ali daquela região, na região da Gália. E ali o processo de intercâmbio com o plano espiritual era intenso. Inclusive, Allan Kardec, como nessa reencarnação, ele já acreditava como sacerdote druida, eles já acreditavam, os druidas, na reencarnação. Então, eles se comunicavam já com os mortos, e a comemoração dos mortos foi uma iniciativa gaulesa. Quem nos revela isso é Leon Denis.
no livro Depois da Morte. Leon Denis também foi um estudioso do Espiritismo que veio um pouco depois de Allan Kardec. Agora, Pentecostes. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar de Pentecostes. Pentecostes já existia, era uma festa religiosa que já existia desde o Antigo Testamento. Mas nesse dia dessa festa, aqueles primeiros cristãos, Jesus já havia retornado, e aqueles cristãos ali no meio daquela festa, que o Pentecostes, era uma festividade que ela era celebrada no 7º domingo depois da Páscoa. 7º domingo. Era 49 dias, não é, depois da Páscoa. 7 vezes 7, 49. E ali naquele encontro, que tinham muitas pessoas ali naquela festa, os apóstolos ali, eles receberam aquela manifestação dos Espíritos, e eles começaram a falar em línguas diferentes. Foi uma manifestação muito impactante para as pessoas que estavam ali observando. Então, ali se produziram fenômenos físicos assim, muito grandes. E isso despertou muito interesse. Então, os fenômenos físicos são médios, que eles têm um tipo de mediunidade que consegue produzir fenômenos físicos, como nós estamos vendo aqui no nosso Café com Evangelho, na parte da manhã, todos os dias às 10 horas da manhã, e nós estamos falando de Peixotinho, que foi um grande médium de efeitos físicos. E esses apóstolos que ali se manifestaram, entre aspas, então quais fenômenos que eles produziram? Sinais luminosos, vozes diretas. Os espíritos se utilizaram do ectoplasma daqueles médios que ali se encontravam e produziram fenômenos de vozes diretas. Não era o médio falando, a voz ecoava no ambiente. Psicofonia, xenoglosia, que eram eles falando várias línguas. E desde aquela ocasião, os eventos mediúnicos para eles se tornaram habituais. Mas existem muitos fenômenos mediúnicos, nós vamos citar alguns. Por exemplo, espíritos materializados. Espíritos materializados necessitam de um médium de efeitos físicos que doa o ectoplasma e aí o espírito se materializa. Existem fenômenos também de magnetismo pelo olhar, pelas mãos. Jesus se utilizou do seu magnetismo puro, e ele, com um simples olhar, ele curava. Jesus curava à distância, curava impondo as mãos sobre alguém. Então, são fenômenos que podem acontecer. Alguns fenômenos também que ocorrem numa reunião mediúnica, fenômenos de desobsessão. O médium vai ser um intermediário para aquele espírito ainda equivocado, e um dirigente, um orientador da reunião vai conversar com aquele espírito e vai conseguir, às vezes necessário, algumas reuniões, mas aquele espírito acaba sendo tocado e abandona aquela vítima, entre aspas, a quem ele obsidiava. Fenômenos de clarividência, de premonição, quando a pessoa consegue prever fatos que ainda não aconteceram. Fenômenos de voz direta, como aconteceu no dia de Pentecostes. Mas tivemos também, ao longo da história, e Leon Denis, no livro No Invisível,
Lá no capítulo 26, ele fala sobre alguns personagens da história que foram vozes inspiradoras. Então ele cita Cristóvão Colombo, ele cita Joana d'Arc, ele cita Francisco de Assis, Joana d'Arc, que libertou a França dos ingleses, e ela acabou perecendo porque a humanidade ainda é tão equivocada que não souberam entender a aproximação que ela tinha com os espíritos. Francisco de Assis e muitos músicos, literatos são inspirados para escreverem suas composições, para escreverem suas obras, filmes, músicas. E muitos são até sinceros em dizer: eu fiz essa música em 2 minutos, 3 minutos, essa música não foi eu que fiz. Porque a pessoa sente, percebe que aquilo não veio dele. E tem os santos também, considerados santos pela Igreja Católica. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, que entrava em estado de êxtase e conseguia expandir a sua consciência. Fenômenos também que antecederam ao surgimento do Espiritismo, as mesas girantes, as irmãs Foxes nos Estados Unidos, que nós já estudamos sobre isso, em Hydesville, em Nova York, as mesas que as pessoas se colocavam à sua volta, faziam perguntas e as mesas respondiam. Respondiam de que maneira? Batendo o pé para sim, 2 batidas eram não, as mesas subiam até o alto e desciam, e eles não conseguiam compreender que fenômeno era aquele. Somente quando Kardec começa a pesquisar realmente a fundo é que vai perceber ali aqueles fenômenos era a existência dos espíritos se comunicando, mas a necessidade também que ali tivesse um médium mais presente, porque, como eu disse, todos nós somos médios, mas aquele médium que realmente tem uma mediunidade mais exuberante. E aí o fenômeno se realizava. Houve uma noite, inclusive, que tinha um grupo reunido e nada. E tinha uma menininha dormindo, eles foram lá, chamaram a menina, e quando a menina chega, salvo engano, eu acho que era a Eusápia Paladino, e quando ela chega, que se aproxima da mesa, e pronto, os fenômenos começam a acontecer, porque ela era médium. Porque a mediunidade, ela independe de idade. Nós vimos isso aqui também. Agora, Arthur Conan Doyle, que foi um escritor famoso, ele nos traz no livro História do Espiritismo, ele fala sobre uma invasão organizada. E o que foi essa invasão organizada? Essa invasão organizada, ele se refere justamente a esses fenômenos que começaram a acontecer em diversos lugares do mundo. Ao mesmo tempo, os espíritos, eles de uma forma organizada, eles começaram a despertar as pessoas. Então, em várias partes do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, esses fenômenos começaram a acontecer. Eram barulhos, eram coisas que despertavam o interesse, as pessoas ficavam querendo entender o que estava acontecendo, porque era um barulho de uma louça que quebrava, corria na cozinha, não tinha nada quebrado. As mesas que respondiam às pessoas, enfim. Então foi assim, um fenômeno, uma invasão organizada para que
que nós pudéssemos despertar, porque era o momento. Jesus havia prometido que iria enviar um Consolador, mas tinha que ter um tempo adequado, e o momento já era adequado. Nós já estávamos, como humanidade, mais preparados para aceitar esses fenômenos, essa nova doutrina que é o Espiritismo. Logicamente que temos ainda muitos irmãos de humanidade que não acreditam, que não aceitam. Mas Deus não tem pressa, Ele trabalha de uma forma equilibrada, com muito bom senso, com muita serenidade, dando tempo a cada um de seus filhos para que possa despertar sem ser violentado nos seus conceitos. Então, cada um na sua hora. Nós estamos encerrando a nossa